Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar então sobre os números primos, tá bem? Mas primeiro, o que é um número primo? Os números naturais que possuem apenas dois divisores distintos, sendo o 1 e ele mesmo. Esses são os chamados de números primos. Os números naturais maiores que 1, que não são números primos, são chamados de números compostos, tá bem? Mas aqui nós temos uma observação. O número 1, ele não é um número primo. Porque se eu pegar os números que dividem em 1, eu vou ter apenas o próprio 1. Nós já vimos isso na aula passada, né? Sobre divisibilidade. Então, como devem ser dois divisores distintos, conforme está descrito aqui, como um só tem um divisor, não tem como ser dois distintos, tá? E o número zero, ele também não é um número primo, tudo bem? Pois ele possui infinitos divisores, como nós vimos. O zero é divisível por 1, por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Ele possui infinitos divisores. Nós temos, então, que os números 0 e 1, eles não são nem números primos, nem números compostos. Por que isso acontece? Vamos olhar aqui. Os números, a gente já viu porque eles não são primos, está descrito aqui. Mas por que eles não são compostos? Vamos olhar novamente a definição de composto. São os números naturais maiores que 1. Se eles são maiores do que 1, eles não podem ser nem o 0, nem o 1. Então, nós vimos porque o 0 e o 1 não é um número primo, e nós vimos porque eles não são considerados números compostos, tá bem? Além disso, a gente tem que não existe uma fórmula para a gente descobrir se um número é primo ou não, tá? Então, para facilitar, a gente pode utilizar os critérios de divisibilidade, que nós também vimos na aula anterior. Por exemplo, o 153, ele não é primo. Por quê? É claro que ele vai ser divisível por 1 e por 153, mas basta eu encontrar mais um número que ele seja divisível. Então, por exemplo, ele é divisível por 3, porque se somar 1 mais 5 mais 3, dá 9. Então, como 9 é divisível por 3, 153 também é divisível por 3, tá? O número 11, ele é primo, porque eu divido ele por 1, eu não divido por 2, não divido por 3, nem por 4, assim sucessivamente, tá? Então, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. E aqui eu fiz uma lista, né, com alguns números primos. É claro que a gente não precisa decorar, até porque os números primos são infinitos. Mas é sempre bom a gente lembrar, principalmente os primeiros. Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 13, tá bem? São números que facilitam na hora da gente fazer algumas contas, algumas operações, tá? Como eu estava falando, por que é importante a gente lembrar alguns números primos? Para poder fazer a decomposição em fatores primos. O que é isso? Nós temos que todo número inteiro maior que 1, ele pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Por isso, decomposição em fatores primos, tá? E além disso, essa decomposição, ela é única. Então, vamos olhar aqui o número 100. Eu posso escrever 100 como sendo 50 vezes 2, né? Aqui foi só um exemplo, tá, pessoal? Pode escrever de outras maneiras. Além disso, eu posso escrever o 50 como sendo 25 vezes 2. Então, esse 2 aqui eu mantive, tá? Ficou em vermelho. E o 50 eu escrevi 25 vezes 2. E o 25 eu posso escrever como 5 vezes 5, que aí ficou aqui de azul, tá? Vamos só esperar sair essa tarja preta. Pronto. Então, 100 é igual a 5 vezes 5 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu escrevi o número 100 apenas com fatores primos, tá? Se a gente fizer essa multiplicação, 5 vezes 5, 25, vezes 2, 50, vezes 2, 100, tá bem? É assim que nós podemos fazer uma decomposição em fatores primos. Esse método que nós utilizamos, né, no exemplo anterior é chamado de fatorações sucessivas. Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos. 66, eu posso escrever como 11 vezes 6. O 11 já é um número primo, então eu mantenho ele. E o 6 eu posso escrever como 2 vezes 3.
Pronto, aqui está já a minha decomposição em fatores primos do 66, tá? O 165, eu sei que ele é um múltiplo de 5, porque ele termina com 5. Então, eu vejo, né, faço a divisão 165 dividido por 5 para ver qual quociente eu terei. Nós teremos, então, o número 33. Então, 165 é igual a 33 vezes 5. Só que o 33, ele é um múltiplo de 11, né? Quando a gente tem dois números assim iguais, tipo 11, 22, 33, 44, né? Eles são múltiplos de 11, tá? Então, eu posso escrever 33 como 3 vezes 11, como 3, 5 e 11 são números primos. Aqui está a decomposição em fatores primos do 165, tá? Aqui o 630 já é uma decomposição um pouco mais longa. 630 eu posso escrever como 10 vezes 63. 63 eu posso ver, não é múltiplo de 2, porque não é divisível por 2, porque aqui não termina no número par. Eu posso ver se é divisível por 3. Se eu somar 6 mais 3, somando os algarismos, né, dá 9. Então é divisível por 3, porque 9 é divisível por 3. Então, se eu fizer 63 dividido por 3, o quociente vai ser 21. Ou seja, 21 vezes 3 resulta em 63, tá? E 10 eu posso escrever como 2 vezes 5. Então, 10 eu escrevi como 2 vezes 5. O 3 aqui eu mantive. E o 21, novamente, é divisível por 3. Eu escrevo como 7 vezes 3. Como esses números são todos primos, se eu organizar aqui, mas não é necessário, porque a ordem dos fatores não altera o produto, mas só organizando, 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Eu posso escrever na forma de potência também, porque eu tenho 3 vezes 3. O que é isso? 3 ao quadrado. Então, eu fico com 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. E, por fim, o último exemplo, 300 é igual a 150 vezes 2. O 2 eu permaneço, né? E o 150 eu posso escrever como 10 vezes 15. 15 eu posso escrever como 5 vezes 3. E o 10 eu posso escrever como 2 vezes 5. Organizando novamente, mas como eu disse, não é necessário. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Esse fator aqui, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, e 5 vezes 5, 5 ao quadrado. E assim nós temos a decomposição em fatores primos do número 300. E nós temos um outro método, que é uma regra prática, que é também chamada de divisões sucessivas. Primeiro a gente divide o número pelo menor divisor primo, depois a gente divide esse quociente pelo menor divisor primo desse novo quociente, e assim sucessivamente até nós obtermos o quociente 1. Eu vou realizar esses exemplos utilizando a mesa digitalizadora. Então vamos lá. Vou fazer primeiro o item A. Então, 600. Como nós realizamos, né, a regra prática? Nós fazemos um traço, né, e vemos o primeiro número primo que divide o 600. A gente pode pensar um número par, então vai ser divisível por 2. Se eu fizer 600 dividido por 2, eu obtenho 300. Agora eu divido 300. Qual é o primeiro número primo, né, o menor número primo que divide 300? O 2. Aí, então, eu obtenho 150. Novamente, eu consigo dividir por 2 e eu obtenho 75. Aí, agora, eu não consigo dividir por 2. Eu consigo dividir por 3? Consigo, né? 7 mais 5 dá 12. 12 é divisível por 3. Ou eu também posso, eu sei que termina em 5, então eu posso dividir por 5, tá bem? Se eu fizer 75 dividido por 5, 15, tá? Agora, novamente, vou dividir por 5. 15 dividido por 5, 3. E agora, 3, então, o único primo que divide 3 é o número 1. Tanto faz a ordem, tá, pessoal? Eu poderia aqui em cima ter dividido por 5, eu poderia aqui ter dividido por 3, tanto faz. Como a ordem dos fatores não altera o produto, nós vamos resultar
né, na mesma decomposição, pois, como eu disse, a decomposição ela é única. Então, 600 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 3. Ou se eu for utilizar a potenciação, eu tenho que aqui o 2 repete 3 vezes, 2 ao cubo vezes 3 vezes o 5 repete 2, 5 ao quadrado. Lembrando que quando não tem nada aqui é porque tem 1, tá? Quem quiser pode deixar com 1 também, que não tem problema. Vamos agora realizar o exemplo B. Vamos realizar aqui. 1230. 1230 dividido por 2. Né? Pois é um número par, eu posso dividir por 2. Poderia dividir por 5 também, pois ele termina em 0. Tá? Ou algum outro número. Então, 1230 dividido por 2. Importante, pessoal, que aqui, ó, nós temos apenas números primos, tá? Do outro lado, desse lado aqui, nós só podemos ter números primos. Então, 1230 é divisível por 2, dá 615. Como termina em 5, eu posso dividir por 5. 615 dividido por 5 é 123. Aí aqui não é divisível por 5 nem por 2, né? Porque não termina em um número par e nem em 5 ou 0. Então, a gente pode ver se é divisível por 3, porque nós vamos lembrar alguns números primos aqui, ó. 2, o 3, o 5, o 7, tá? E assim por diante. Nós temos também o 11, o 13, tá? Lembrando que são infinitos. Então, 123. Se eu dividir por 3, vai me dar como resultado 41. E 41 é um número primo, gente. Tá? Então, 41 só é divisível por 41 e por 1. Então, posso escrever 1230 como sendo 2 vezes 3 vezes 5 vezes 41. Tá? Aqui nenhum termo se repetiu, então não é necessário colocar com um expoente. Tá bem? Agora vamos para o item C. Item C. 128. 128, novamente aqui nós só podemos colocar números primos. O primeiro primo é o 2, né? No caso, termina em 8, então podemos dividir por 2. 128 dividido por 2 resulta em 64. Podemos novamente dividir por 2, dá 32. Novamente dividindo por 2, 16. Novamente dividindo por 2, 8. Novamente dividindo por 2, 4. Novamente dividindo por 2, 2. Novamente dividindo por 2, 1. Tá? Então, 128 pode ser escrito como a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou também podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 2 elevado à sétima potência. Tá bem? Vamos agora para o item D. Item D. 2145. 2145 nós não conseguimos dividir por 2, podemos dividir por 3, mas também podemos dividir por 5. Eu sempre penso, pessoal, se é par, eu já logo divido por 2. Se termina, né, em 0 ou 5, ou quando termina em 0, normalmente eu divido por 2. Quando termina em 5, eu normalmente já divido por 5, pois eu tenho certeza e não preciso ficar somando os algarismos para ver se é divisível ou não por 3, tá bem? Então, mas como eu disse, a ordem não importa, tá? Tanto faz você dividir primeiro por 2, ou dividir primeiro por 5, por 3, ou pelo número que for divisível, tá bem? 2145 dividido por 5 dá 429. Obviamente, agora eu não posso dividir nem por 2, nem por 5, eu posso ver se é divisível por 3. 4 mais 2, 6, mais 9, 15. Então, é um número divisível por 3. Tá? 429 dividido por 3 é 143.
143 não é divisível por 2, não é divisível por 5, vamos ver se é divisível por 3. 4 mais 1, 5, mais 3, 8. Não é divisível por 3. Podemos ver se é divisível por 7. Basta realizarmos a divisão. 143 dividido por 7. Né? Vamos pensar aqui, 14, duas vezes, né? Menos 14. E restam 3. Então, não é divisível por 3, pois temos como resto o número 3. Perdão, não é divisível por 7, pois nós temos como resto o número 3. Tá bem? Vamos tentar então por 11. 143 dividido por 11. Vamos pensar aqui, que cabe uma vez, menos 11. 4 menos 1, 3, 0, descemos o 3, 33. E por 3, dá o resto 0, tá? Aqui é 33, pessoal, ficou meio ruim de enxergar. 33, dá resto 0, ou seja, é divisível por 11. Então, podemos colocar aqui o 11 e dará 13. E 13 é um número primo. Então, 13 só pode ser divisível por 13 nesse caso, tá? Então, 2145 pode ser escrito como 3 vezes 5 vezes 11 vezes 13. Novamente, não temos nenhum fator em comum, então não é necessário colocar expoente, né? Como, por exemplo, elevado à potência 2, potência 3 e assim por diante. Vamos, então, para o nosso último exemplo. Aqui o item E, 21.600. Aqui nós vemos que termina em 0, então, obviamente, será um número par. Então, pode ser dividido por 2. Se eu dividir por 2, dará 10.800. Dividido novamente por 2, dará 5.400. Dividido novamente por 2, 2.700. Dividido novamente por 2, porque ainda continua terminando em 0. Percebam que aqui, ó, por exemplo, poderia dividir por 4, ele é divisível por 4? É, pois termina em 0, 0. Mas 4 não é um número primo, por isso que eu não posso colocar aqui, tá bem? 2.700 dividido por 2 dá 1.350. Dividido novamente por 2, nós vamos obter 675. Agora não conseguimos mais dividir por 2, mas podemos, por exemplo, dividir por 5. 675 dividido por 5 é 135. Posso dividir por 5 novamente e vou obter 27. 27 não posso dividir por 2, nem por 5. Posso dividir por 3. 2 mais 7, 9. Então, posso dividir por 3. Que dará 9. 9 dividido por 3 dará 3. Eu só posso dividir por 3, que dará 1. Então, 21.600 pode ser escrito como o 2. Quantas vezes ele se repete? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado à quinta potência. O 3 repete 3 vezes. 3 elevado ao cubo. E o 5 repete 2 vezes. Portanto, 5 ao quadrado. Tá bem? Assim, nós finalizamos os exemplos de decomposição em fatores primos. Mas utilizando a decomposição, essa regra prática de divisões sucessivas, nós temos um método para descobrir os divisores de um número. Como que nós fazemos isso? Nós temos que primeiro decompor o número, utilizando o método que nós aprendemos, e depois nós vamos fazer um traço à direita, colocar o número 1. Por quê? Porque o número 1 é divisor de todos os números naturais, e depois nós vamos multiplicando cada fator primo que nós encontramos pelos divisores que já estavam acima, tá? Vocês vão entender melhor quando fizermos os exemplos. Então, faremos novamente os exemplos utilizando a mesa digitalizadora. Então, vamos para a próxima página. Aqui, pessoal, tá tanto os exemplos quanto aqui os conceitos, tá? Então, vamos para o primeiro exemplo, o exemplo A. Perdão, tinha postado antes sem querer. Então, o número 12. Primeiro, vamos lembrar que temos que fazer a decomposição do número. Então, 12
eu posso, lembrando que é só por números primos, posso dividir por 2, dá 6, posso novamente dividir por 2, dá 3, eu divido por 3. Não, essa é a decomposição, tá? Agora, para descobrirmos todos os divisores do número 12. É claro que nós podemos ir dividindo 12 por 1 e assim por diante, também é um método. Mas esse método que nós vamos fazer já nos dá todos os divisores do número 12. Então, nós vamos fazer um traço à direita, um traço, e colocar o número 1, tá? Porque o número 1 é divisor de todo número. E aí nós vamos pegar o primeiro fator primo que encontramos e multiplicar por esse divisor. 1 vezes 2, 2. Agora, o de baixo. 2 vezes 1, 2. Já está aqui, não podemos manter. Esse 2, ó, ele vai multiplicar aqui e aqui. Então, 2 vezes 1, 2. Já está, não é necessário colocar novamente. 2 vezes 2, 4. Agora o 3. O 3 vai multiplicar o 1, o 2 e o 4. 3 vezes 1, 3. Depois 3 vezes 2, 6. Depois 3 vezes 4, 2. Então, nós temos todos os divisores do número 12. Serão número 1, número 2, número 3, né, só para colocar na ordem, número 4, 6 e o número 12. Tá bem? Assim, então, nós encontramos todos os divisores. 1, 2, 4, 3, 6 e 12. Vamos fazer agora o método para o número 18. Número 18. Primeiro temos que decompor o número 18. Se dividirmos por 2, obteremos 9, dividido por 3 é 3, e podemos dividir por 3 e resultar em 1. Vamos agora novamente mudar a cor para ficar uma visualização mais fácil para vocês. Então, faço um traço e coloco o número 1, pois 1 é divisor de todos os números. Então, pego aqui o primeiro fator e multiplico pelo primeiro divisor. 2 vezes 1, 2. Agora, eu vou fazer aqui o segundo fator e vou multiplicar pelos outros dois divisores. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Agora aqui, o último vou multiplicar pelos 3. 3 vezes 1, 3. Já está aqui. Depois, 3 vezes 2, 6. Já está aqui. Depois, 3 vezes 3, 9. E por fim, 3 vezes 6, que dá 18. Então, todos os divisores do número 18 serão o número 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Tá bem? Vamos então para o nosso último exemplo, exemplo C, com o número 48. Vamos realizar a decomposição do 48 por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, agora vamos encontrar os divisores do número 48. Então, colocamos o número 1, 2 vezes 1, 2. Depois, o 2 vezes 1 e vezes 2. 2 vezes 1 já está aqui o 2. 2 vezes 2, 4. Próximo, 2 vezes 1, 2, já está aqui. 2 vezes 2, 4, já está aqui. 2 vezes 4, 8. Agora, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, já está aqui. 2 vezes 4, 8, já está aqui. 2 vezes 8, 16. Agora o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. E 3 vezes 16, 48.
E assim nós encontramos todos os divisores do 48. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12, o 16, vou continuar aqui embaixo, tá, pessoal? O 24 e o 48. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, 12, 16, 24 e 48. É isso mesmo. Então, pessoal, na aula de hoje era isso, tá? Nós vimos, então, sobre os números primos, sobre a decomposição em fatores primos, dois métodos diferentes para elas, o método da fatoração sucessiva e das divisões sucessivas, também é conhecido como método prático ou processo prático, tá? E utilizando o processo prático, nós aprendemos uma maneira de encontrar todos os divisores de um número natural. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Até a próxima aula e bom estudo a todos!